pensando, porque fica pensando um pouco. Muito bem, agora começamos. Boa noite a todos. Estamos aqui para a aula aberta com a professora, arquiteta, paisagista Cecília Santos, nossa ex-professora substituta. A gente está doido para ela voltar. A gente morre de saudade. Cecília vai falar para a gente. Cecília hoje mora em Medellín, dá aula na Universidade de Medellín, né, Cecília? Dá aula na Universidade de Medellín. E vai falar para a gente sobre o projeto de requalificação urbana do Rio Medellín, né, que é uma área enorme. E a gente está muito feliz. Cecília, muito obrigada pela sua presença. A gente tinha uma outra data, inclusive, mas com a alteração do calendário, que foi já com o semestre acontecendo, a gente teve que reformular as datas e Cecília aceitou. E é um presente para a gente estar com ela aqui hoje. Os meninos de paisagismo, do terceiro período de paisagismo, vão, como resultado dessa aula aberta, fazerem um relatório da fala da Cecília, né, um relatório da área urbana como área degradada, e a gente vai colocar a partir do que a Cecília falar, a gente vai preparar esse roteiro para poder colocar lá no Moodle e vocês utilizarem esse roteiro para poder prepararem o trabalho referente a essa apresentação. Mas mais do que o trabalho, é o conhecimento da professora Cecília, é o conhecimento da área. Hoje Cecília mora em Medellín, né? Ela conhece o arquiteto que fez o projeto, então ela tem informações preciosas para nos dar sobre esse projeto, e ela vivencia efetivamente essa mudança, né? Essa transformação na cidade que vai acontecendo a partir da construção do projeto. Exatamente. Então, obrigada a todos que estão aqui, obrigada a Giovana também, que veio da arquitetura, que está nos prestigiando, e a gente espera que vocês aproveitem muito, e porque a Cecília é fera e tem muito para ensinar para a gente, para falar para a gente. Então, a palavra, Cecília, fique à vontade, a casa é sua. Deixa eu só completar aqui, Dadi, antes claro, da nossa Cecília. Fica à vontade. Agradecer também a sua presença, né, Cecília? É um prazer tê-la novamente aqui com a gente e falar sobre esse projeto tão importante. A gente já teve um encontro desse lá na escola, né? Foi o auditório ficou super lotado, tinha gente sentada no chão, né? Foi muito bacana. E foi eu assisti. Você assistiu? Assisti. Foi muito bom, né? E o arquiteto que projetou, né, que fez o projeto, estava lá, né, Cecília? Não foi? Então, foi uma data muito significativa, né? Eu registro na memória, assim, a experiência foi muito bacana. E só para adiantar para a turma, gente, a gente vai finalizar esse roteiro e a gente vai postar no máximo até amanhã, porque vocês têm até domingo para poder fazer esse relatório. Então, vocês, para adiantar, o que a gente vai pedir é vocês irem anotando, né, o que a Cecília for falando, mas é a articulação dos instrumentos, das estratégias de projeto que a Cecília vai falar com as possíveis articulações com a área de intervenção da Mata do Capão. E que vocês também, nesse relatório, vão apresentar possibilidades de áreas de intervenção. Então, isso aí, a gente quer que na próximo encontro síncrono, vocês já tragam essa área, essa possível área, né, uma ou duas ou três, quantas vocês acharem que é necessário, pelo menos uma, né, de área de intervenção, de 100 a 200 metros lineares, ok? Então é isso. Muito obrigada, Cecília, e agora a palavra é sua mesmo. Obrigada. Só um detalhe, quanto tempo mais ou menos que eu tenho para essa primeira parte de exposição? Ok. Senão eu falo. Gente, então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma apaixonada pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Para mim foi um privilégio dar aula no Instituto, principalmente no curso de paisagismo. Eu fui professora de quase todas as matérias, porque no momento era ainda uma fase de consolidação do curso. Então, eu aprendi mais do que ensinei, na verdade, e
Então, para mim é uma emoção estar aqui de volta falando sobre o que aconteceu na minha vida depois do IFMG, que é tudo que eu vivi aqui na Colômbia ao longo desses... Ai, me escutam? Sim, sim. Ai, gente, é porque minha internet hoje está mais ou menos. Tá tudo bem. Vocês gente. sabem. O ensino remoto é assim. Espero que tudo funcione. Então, eu pensei em organizar a apresentação de hoje em 3 momentos. Primeiro, uma contextualização, né, entender o que vai além da área de intervenção do projeto, entender essas questões normativas, né, o que é necessário para um projeto desse tamanho ser possível. E a articulação também desse projeto com outros projetos da cidade, com um projeto principalmente. Depois, os componentes desse projeto, que também vão além do componente paisagístico, e, por fim, alguns detalhes mais de metodologia de projeto, de como eles lidaram com essa área tão grande, e mais questões focadas no paisagismo. Então, já peço desculpa se eu falar um português estranho, tá? Podem rir, mas às vezes sai, porque realmente faz muito, muito tempo que eu não faço uma exposição assim em português. Então pode ser eu falo mais grande, mais pequeno, super engraçado. Então aproveitem para rir um pouquinho. Vou tentar compartilhar. Vamos ver. Meu computador está pensando. Ai, meu Deus. A tecnologia, às vezes, deixa a gente meio refém, né? Mas tá indo. Então, hoje o foco vai ser... Ai, tá indo o quê? Ele não tá aparecendo para você, não, assim que vai começar? Não. Agora não. Sim. Porque aí agora eu tenho que escolher. Isso, qual é a janela ou qual é o... Isso. Eu vou compartilhar tudo mesmo. Ai, gente. Pronto, agora foi. Vocês estão vendo o quê? Estamos vendo o seu PowerPoint. Então, coloca para apresentar a tela cheia, que aí vai aparecer tudo. Se você já coloquei. Agora, não, já coloquei. Agora tem que esperar. Olha, até o computador dela fala espanhol, gente. Está apresentando tu pantalla a los demás. Ele vai... Na vida de amar. Agora o quê? Esperar? Deixa eu ver. Se você quiser, você pode me passar o arquivo que eu compartilho enquanto você fala e vê as pessoas. Também pode. Você prefere? Isso é bacana, Cecília, porque quando você apresenta, você não enxerga as pessoas. Isso eu acabo entrando 2 vezes para poder funcionar assim. Agora, pode ser que o arquivo seja pesado, né? Também. Se você preferir, se quiser me mandar um PDF ou quiser me mandar, e aí eu posso ou para a Roxane, tanto faz. A gente... eu acho que agora ele vai aparecer, olha, ele tá começando a mostrar maiorzinho. Para mim a tela tá preta. Tá preta, mas ela tá com a rodinha, né, rodando. A rodinha. Porque eu fico com medo, assim, de parar tudo, mandar o e-mail e a coisa desgringolar de vez. Lógico, entendo. O que aconteceu? Foi. Vamos ver. Tá ótimo. Não, mas se cada... Aqui tá aparecendo direitinho. Você deve não estar vendo nada, só a tela de apresentação, né? Agora acho que deu. Acho que deu, obrigada, tudo certo. Vamos lá. Essa é a cidade de Medellín. É uma responsabilidade falar para Giovana sobre esse projeto, porque ela escutou do próprio Sebastião Monsalve todos os detalhes. Eu não julgo, estou aqui de ouvinte. Obrigada, muito obrigada. Então, você pode me ajudar, se você lembrar de alguma coisa, quiser, né, complementar, e os demais também, se tiverem perguntas, anotem, depois no final a gente pode discutir. Mas o importante
é entender como esse projeto tem relação com a paisagem, com o território, né? Não é algo desvinculado, é algo totalmente que responde a demandas do próprio território e da sociedade. Mas quando eu falo Medellín, o que vem na cabeça de vocês? Alguém pode me responder? Alguém já ouviu falar de Medellín? Alguém sabe onde fica? Tem alguma ideia do que é Medellín? Tráfico, né? Lógico. Sim, então tem o Pablo Escobar, que foi um grande narcotraficante da cidade. Algo mais? Qual que é o país? Ah, gente, todo mundo sabe. Vai, por favor, me ajuda aí. Eu não sabia, não. A Giovana falou violência, Colômbia. Ah, bom. Eu estava pensando nisso. Será que o pessoal sabe onde fica? Gente, eu não sabia. Terra da Shakira. Ai, que maravilhosa a terra da Shakira. J Balvin, também tem muita gente que conhece J Balvin, Maluma, todo mundo aqui de Medellín. Sim. Então, eu não sabia. Para mim, eu confundia Colômbia, Bolívia, Venezuela, sei lá onde que é cada coisa, né? Mas quando eu comecei a conhecer mais os projetos arquitetônicos, urbanísticos, eu comecei a me interessar, até que, né, vim morar aqui. Então, Medellín fica na Colômbia, que é na pontinha da América do Sul, já chegando na América Central. É capital do estado de Antioquia e pertence a uma região metropolitana que chama Valle de Aburrá, que é um vale, né? O Vale de Aburrá. Medellín, ao contrário de Belo Horizonte, eu vou usar Belo Horizonte como referência, gente, mas eu sei que Santa Luzia é muito especial. Mas vamos lá. Então, Belo Horizonte, toda a área de Belo Horizonte é área urbana, certo? Belo Horizonte não tem área rural. O perímetro urbano coincide com o perímetro da cidade. Medellín não. Medellín tem uma zona urbana, que é essa parte aqui do meio, e as laterais são zonas rurais, é solo rural. Mas o nosso foco vai ser essa parte central. Então, a parte central é dividida nessas, o que seriam as regionais, certo? Cada cor é como se fossem as regionais de Belo Horizonte, e cada regional tem os seus bairros, né? Ou sub-regionais, vamos dizer assim. E no meio, cortando toda a cidade, a gente tem o rio. Tá? Então, compreender a cidade é compreender o que acontece ao redor do rio, né? Porque o rio tem uma centralidade muito importante, muito marcante. Então, olhem a imagem de Medellín. Impactante, não? Então, é um vale. Eu tenho as montanhas ao redor, no meio o rio, e entre o ápice da montanha e o rio, eu tenho a parte urbana, né? E a parte rural é do outro lado da montanha e se expande. Então, quando a gente pensa como deve ser, ou como foi, né, como deve ter sido o crescimento urbano de Medellín, né? Nessa imagem, a gente tem não só Medellín, mas a gente tem também os municípios que já estão coladinhos com Medellín, né? Como em Belo Horizonte a gente tem Santa Luzia, a gente tem Contagem, é difícil saber os limites das cidades, né? Então aqui, além de Medellín, tem outras cidades. Medellín é mais ou menos essa parte aqui mais central. Então o crescimento urbano, ele aconteceu do centro para a extremidade, né? Então, se a gente olha o histórico de Medellín, 1675 foi quando a cidade foi fundada. Desde o primeiro mapa que eles fizeram, né, a primeira imagem, lá nessa parte que está marcada no mapa, né, que é La Candelaria, que é a região central da cidade. No primeiro mapa, que elementos a gente tem? A gente tem o traçado urbano, né, alguns quarteirões, algumas ruas, mas a força desse mapa está na água, certo? Então a gente tem o Rio Medellín e a gente tem esse quê, que é o quê de uma palavra muito engraçada, que é quebrada. Quebrada. No Brasil a gente fala quebrada num contexto um pouco, não sei, engraçado. Aqui não, aqui quebrada é um termo técnico, que quer dizer um curso d'água, tá? É um curso d'água que não chega a ser um rio, né? Mas alimenta um rio ou, enfim, um corpo d'água mais expressivo. E olhem a frase
desse momento inicial de estruturação da cidade. Porque o que regia, nesse urbanismo colonial, né, então, Medellín, Colômbia, foi colonizada pela Espanha, e o que a normativa que regulava o processo de desenho urbano era uma legislação que eles chamavam de legislação de Índias, ok? E um item chama atenção, tinha esse item na legislação de Índias. As populações devem ficar perto de rio navegável, e o que produzir de imundícia deve ficar rio abaixo. Então, olhem essa mentalidade, né? Não é só Belo Horizonte. Então, Medellín, desde a sua formação, primeiro, ver a importância do rio, porque a cidade foi desenvolvida ao redor do rio, mas usa o rio como se fosse um esgoto a céu aberto, né? Desde o início. Então, é um processo que já leva quantos séculos, né? Que é difícil romper, é difícil mudar essa imagem e esse uso do rio, né? Já em 1869, então já passaram vários anos desde a formação, do início, né, da formação da cidade, a gente continua percebendo a relevância, a importância da água, né? Então a gente tem o rio Medellín aqui embaixo, a quebrada de Santa Helena, que é esse córrego, um dos córregos mais importantes, né, da cidade, são dois muito importantes, que é o Santa Helena e Iguaná, e o centro um pouco mais desenvolvido, com a praça principal, né, tudo isso. E aqui já uma outra imagem que nos mostra como foi esse processo de ocupação do território, porque a gente está discutindo paisagem e território, certo? Como foi essa expansão urbana, considerando a topografia e essa imagem 3D que nos ajuda a ter um pouco as dimensões, né, do fenômeno urbano. Então, aqui mostra uma ocupação ainda pequena, mas que já começou um processo de receber muita gente que veio do campo, né, principalmente com os processos de violência que houve, né, no interior da Colômbia. Com a estruturação de transporte público, isso também gera uma expansão do tecido urbano. Depois, já na década de 40, um urbanismo indiscriminado, né, assim, uma expansão sem controle no outro lado do rio também, já não é só mais um lado que está urbanizado, mas os dois lados do rio já sofrem essa expansão urbana. Nesse momento, né, mais ou menos na década de 40, tem o processo de canalização e reedificação do rio Medellín. Então a gente sabe o que isso significa, né, tirar os meandros do rio, e isso muda a velocidade com que a água circula, isso muda a possibilidade de enchente também, né, porque já não tem os meandros ou as curvas do rio para frear a água. E, então, uma cidade que antes era compacta, compacta na parte central, agora já está dispersa ao longo de todo o vale. Então, continua a expansão na década de 80, o território sofre as consequências dessa expansão indiscriminada, os recursos naturais sofrem as consequências, e já em 2012 a gente vê uma expansão pelas encostas da cidade e nas partes laterais dos cursos d'água, né, que é bem a área onde vocês estão trabalhando. Quando a gente fala desses cursos d'água, é importante ter em mente a quantidade de cursos d'água que tem na cidade. São muitos em todas as partes da cidade. Então, vou mostrar só um exemplo. Se a gente considera essa, entre aspas, regional, né? Essa regional 14 aqui embaixo, que chama Poblado. Olhem a quantidade de quebradas que tem só essa regional. É totalmente permeada, né, por esses cursos d'água. Muitos estão canalizados, são subterrâneos, mas muitos ainda estão a céu aberto e têm um tratamento paisagístico super bonito. Vale a pena também pesquisar um pouco sobre as quebradas de Medellín.
E já em 2020, continua o crescimento, ocupação dos espaços que eram públicos, e a gente vê essa cidade, que é linda, que eu amo, mas que tem uma densidade muito forte, né? E aí, como que o paisagismo, o urbanismo, a arquitetura, o design vão lidar com isso, né? Qual que é o nosso papel de técnico, né? Como que a gente reage, melhor dizendo, como que a gente reage diante dessas dinâmicas de crescimento e expansão urbana? Será que o paisagismo tem alguma coisa para oferecer? Será que o paisagismo tem algo que contribuir, né, para repensar esses processos? Então, a gente vai agora analisar qual foi a resposta de Medellín para esses processos. Então, em 2014, eles desenvolveram algo que foi a base para o projeto Parques del Rio e outros projetos de transformação na cidade. Em Medellín não chama plano diretor, né? Tem outro nome, chama Plano de Ordenamento Territorial, que é um plano de ordenamento, existe essa palavra? Eu gosto de inventar palavras também, mas enfim. É como se fosse plano diretor, tá bom? Então, em 2014, desenvolveram esse plano diretor e falaram, mas aqui, o que a gente quer para essa cidade? Onde que a gente quer chegar? Como que a gente vê essa cidade daqui a alguns anos? O que a gente quer incentivar? O que a gente quer inibir? Né? Então, eles chegaram a esse rabisco aí, a esse rascunho, esse diagrama dos pontos principais. Não vou falar de todos os pontos, porque não é o objetivo. Então, eu trouxe 3 pontos que são muito importantes para a nossa discussão hoje. Primeiro, entender que existe uma fronteira rural, que é essa borda verde, que é a divisão, é o encontro entre a parte urbana e a parte rural, certo? Então, a gente tem essa franja verde, que é o limite, ou o encontro da parte urbana com a parte rural. A gente tem a encosta, que é a parte que está um cinza mais escuro, que por ser uma encosta não pode ser tão densa, né? Então tem que ter uma densidade moderada, um uso misto, não ser só residencial, né? Ter outros serviços também para a população, mas por causa da topografia não incentivar, né, edifícios muito altos, né, muita densidade. E já no centro a gente tem o corredor do Rio Medellín. O rio chama Medellín também, tem o mesmo nome da cidade. Então, a gente pode pensar um pouco para ter uma noção, como se fosse o Rio Arrudas, né, que marca um eixo da cidade aqui, é toda a cidade, né, ao redor do rio, mas ter um pouco de noção de escala. Então, a gente tem o corredor do Rio Medellín, que é um eixo metropolitano, é de toda a área metropolitana, para trazer essa vitalidade urbana, para ser um centro, ou um epicentro, né, do espaço público metropolitano. Tá certo? Então na estruturação, na formulação do plano diretor, eles chegaram a essas conclusões. Então, a gente tem uma fronteira rural que deve limitar o crescimento urbano, a gente tem uma encosta que não pode ser muito densa, e a gente tem um rio que funciona como um articulador de espaços públicos e de vitalidade urbana para toda a área metropolitana. Beleza, e como esse modelo de cidade se materializou? Né? Então, tinha esse modelo de cidade e como que o plano diretor respondeu a esse modelo proposto. Então, por exemplo, aqui tem algo que eles chamam de tratamento urbano, que na legislação brasileira seria mais ou menos o que a gente chama de zoneamento. Então, eles identificaram algumas zonas que mereciam, por exemplo, sofrer um processo de renovação urbana, que é todo o eixo do Rio, ou de ter mais infraestruturas coletivas, sistema público, que são as manchas azuis, ou um processo que ainda aceita receber mais, densificar mais, né, que ainda tem uma infraestrutura disponível para mais construções. Por exemplo, esse rosa, laranja, clarinho,
Já outras zonas da cidade não aguentam mais receber nenhuma construção, que é a consolidação 5, porque a infraestrutura já está saturada, e outras zonas, que é como se fosse a nossa ZEIS, né, que é a Zona de Especial Interesse Social, que são as favelas, né, os espaços que merecem um melhoramento integral, ou uma melhoria integral. Outro ponto, então, foi pensar a densidade, né? Então, o plano diretor respondeu pensando a densidade desses espaços. Então, a gente tem no centro, perto do rio, né, uma densidade mais alta. Por quê? Porque o espaço, né, o território permite essa densificar mais, né, tem uma infraestrutura disponível em termos de mobilidade, em termos de saneamento, né? Na encosta, uma densidade média, média-baixa, e já lá em cima, no topo do morro, baixa ou baixíssima densidade, né? A gente não quer que construam na parte superior da encosta, porque a mobilidade é mais difícil, porque tudo é perigoso. Né, pode ter deslizamentos e tal. Por que eu estou falando de tudo isso, né? Porque a gente vai chegar nessa resposta. Então, como que a gente vai ocupar esses espaços? O plano diretor vai definir, olha, a gente tem espaços públicos existentes, mas a gente tem espaços públicos projetados. Ou seja, quando o plano diretor foi feito, esses espaços não eram espaços públicos, né? Essas manchas verde mais claro, mas a longo prazo, né? Ou a médio, largo prazo, isso deveria se tornar um espaço público. Então, olhem como toda a parte ao redor do rio ia se transformar em espaços públicos. Com esse azul, que são grandes equipamentos, né, equipamentos urbanos da cidade. E já na encosta, é basicamente uso residencial. Tá claro? Dúvidas até aqui? Tá maravilhoso, Cecília. Então, esse é o início dessa contextualização, tá? Então, vamos seguir. Dadi, eu não vejo o chat, então qualquer coisa você pode parar, ler, tá bom? Tá, se tiver alguma dúvida aí, eu peço para você responder. A gente normalmente deixa as perguntas mais para o final, mas se aparecer eu te aviso. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Essa era uma parte um pouco teórica, não, tudo é teórico, mas assim, era uma parte um pouco mais pesadinha, mas é importante entender esse contexto que viabilizou o projeto. Mas antes de falar do projeto do Parques del Rio em si, eu quero falar de outro projeto. Então, se vocês lembram lá do modelo de cidade, né, o modelo de ocupação, falava sobre essa franja, né, essa fronteira entre a parte urbana e a parte rural. Então, para essa fronteira, eles desenvolveram um projeto que chama Cinturão Verde Metropolitano. Tá? Qual que é a ideia? Criar essa borda, né? Essa borda que vai limitar a expansão urbana, né? Já fala, olha, aqui já não dá mais, né? Aqui já é para ser um espaço limite para a expansão urbana, porque depois já é a zona rural. Então, esse limite, como eu já disse, é por questões de mobilidade, por questões de infraestrutura urbana, de saneamento, né? Já não tem como abastecer toda essa população. Então, era necessário frear um pouco totalmente essa expansão urbana. A ideia era criar esse cinturão ao longo de todo o vale, né, de toda a área metropolitana. Mas já não é possível, porque muitos desses espaços já estão construídos, já estão consolidados. Então, o que eles conseguiram foi criar, ou construir, materializar partes desse cinturão verde. E aqui a gente tem uma vista. Então, eu fui em um desses lugares, né, que é parte desse cinturão verde chama Jardim Circunvalar. Então, eu estava na parte alta desse lugar, olhando para Medellín, né, para a parte urbana de Medellín, e tirei essa foto. Virei, né, dei as costas para Medellín, para a parte urbana de Medellín, e tirei essa foto. Então, do mesmo lugar,
né, do mesmo ponto, assim, eu consigo ver a parte urbana e a parte rural. Por quê? Porque isso é justamente a franja para tentar limitar. Então, olhem a diferença da densidade. E nesse lugar, eles construíram lugares para passear, né, essas calçadas, esses caminhos para o pedestre, ciclovias, um paisagismo que eu não trouxe muitas fotos, mas assim, incrível, incrível, a forma que eles usam as plantas, criam os maciços, realmente é um projeto, é um dos lugares que eu mais gosto de Medellín. Então, para chegar, a gente sobe assim a ladeira, vocês não imaginam, super, super inclinado, passa no meio de uma favela e de repente, pum, tá no meio de um parque incrível, sensacional, cheio de caminhos, com uns mirantes incríveis. Todo turista que vem aqui eu levo lá, sabe? Porque realmente é um dos lugares que eu mais gosto. Assim. Já estamos comprando a passagem, hein? Isso, ó, Nossa, gente, ó, eu ia falar isso. Ô, Cecília, você saiu de BH do Brasil para ir para BH da Colômbia, que é um tal de ladeira, né? Não, parece muito. Todas as pessoas de Medellín que vão para Belo Horizonte falam isso. Quem é de Belo Horizonte vem em Medellín fala isso. Tipo, gente, as duas cidades se parecem muito. Que legal. Olha a Serra do Curral aqui. Não parece? Olha isso mesmo. A topografia é muito parecida. E as pessoas, a cultura, a comida. Então, eu me sinto muito em casa por causa disso. Assim. Ô, Cecília, depois a gente vai querer saber mais sobre esse parque, né, do Cinturão Verde, muito bacana. Aí a gente pode depois marcar outro encontro, na medida do possível, né? Não para esse semestre, estou falando assim. A pessoa já está te cantando, te cantando para a próxima palestra. Já estou, né? Não, tem que fazer a visita técnica. Pois essa é boa. Melhor ainda. Então, aqui a gente consegue ver essas pontes aéreas que eles criaram, né? Esses caminhos suspensos, esses caminhos, e utilizam vários materiais, isso é muito legal também. Então, tem esses caminhos com essas pedras, né? Vocês conseguem ver para frear a velocidade da água. Então, todos os caminhos das águas, as drenagens, são muito bem feitas. É realmente um lugar muito especial. E como é muito grande, né? Tem umas parcelas, uns lotes para agricultura familiar. E à noite também funciona. E não tem nenhuma barreira para entrar no parque, não tem nenhum controle, é totalmente aberto. Então, enfim, é um lugar, tem suas problemáticas, né? Porque realmente é um lugar de muita carência e muita desigualdade, mas em termos paisagísticos e urbanísticos, realmente é de muita qualidade. Cecília, por que você está falando isso? Porque esse projeto, ele é necessária a existência desse projeto para a existência de Parques del Rio. Por quê? Porque o projeto Parques do Rio, eu vou falar Parques do Rio agora, tá? Vou falar em português. Parques do Rio Medellín é um projeto que quer atrair as pessoas para o centro do vale, né? Então, não basta eu simplesmente impedir a expansão urbana nas laterais e não dar uma alternativa, né? Então, quando eu limito o crescimento, a expansão urbana, eu preciso gerar uma alternativa. Então, a alternativa é densificar o centro do vale, aproveitar melhor as áreas que estão subutilizadas nesse corredor, né? Então, são dois projetos que caminham juntos. Eles não podem ser pensados de maneira separada. E aqui a gente chega, então, no nosso projeto Parques del Rio. Então, o que a gente tem aqui? Né, o objetivo desse projeto é criar um corredor biótico, né, de vida, tanto para as plantas como para os animais, para todo esse vale, para toda a área metropolitana. Né? Então, é um projeto gigante, gigante. E aqui a gente vê essas zonas verdes maiores, que são o que eles chamam, como se fossem umas montanhas no meio da cidade, que eles também querem conectar com o parque. Essas linhas verdes são as quebradas, né, esses córregos que eles também querem criar, esses corredores articulados com o eixo principal, que é o rio. Né? Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem do projeto, né? O que eles querem quando esse projeto já esteja finalizado. Então, a gente tem
em 54, né, o início de um processo de ocupação desse entorno do Rio. 2013, quando eles lançam um concurso, esse projeto foi fruto de um concurso público internacional, foram propostas de vários países, e tinham muitas condicionantes, porque ao redor do Rio, a gente tem como se fosse um anel rodoviário. É um eixo de mobilidade metropolitano que conecta todos os municípios, né? São 212 mil veículos por dia, né, somando os dois lados. Não tem muitas passarelas para pedestres, e então o Rio, ele é como se fosse uma cicatriz, né? Ele rompe uma barreira urbana muito forte, e porque não é só o Rio, as vias também funcionam como uma grande barreira. Então, a cidade fica totalmente fragmentada, um lado em relação ao outro, né? Não tem essa união dos dois lados. Então, esses são alguns dos problemas que o projeto tinha que enfrentar. Então, se a gente olha na imagem, né, como que uma pessoa vai usufruir do Rio? Como que uma pessoa vai estar em contato com o Rio? Não dá, a gente não tem acesso ao Rio, né? Então, a grande coisa que eles falam é que a cidade deu as costas para o Rio. Né? A cidade se desenvolveu dando as costas para o Rio. E, então, em 2015, vem a resposta, né, o resultado do projeto. Em 2013 foi o concurso, e em 2015 já começaram as obras, e quem ganhou foi o Sebastião Monsalve, que foi no IFMG presencialmente, e Juan Davi Odios, que era o sócio dele nesse momento. O escritório era escritório Latitude, mas agora o Sebastião está em outro escritório, que é CAUCE, C-A-U-C-E. Então, se vocês quiserem mais informação sobre esse projeto, é melhor buscar no site, né, do escritório CAUCE Arquitectura, né, com C. Então, qual foi a ideia, né, do projeto ganhador? O Rio como eixo estruturante, então seria esse eixo para articular a conexão, né, metropolitana com os outros cursos d'água, com esses outros espaços verdes e de relevância natural, né, ambiental na cidade, potencialização dos vazios verdes urbanos e sua ligação com o Rio e com o sistema ambiental em geral, a recuperação e integração de fluxos. Então aqui são fluxos, não só de pessoas e carros, mas também fluxos de animais, de plantas, né, assim, de toda a vida ao redor do Rio, e reciclagem de estruturas subutilizadas na área de influência desse projeto, né. Então o projeto recebeu o nome de Jardim Botânico, né, eles queriam realmente criar um grande jardim botânico no coração da cidade. E aqui está a foto do que a gente tem hoje, né, que é uma parte do projeto que foi executada. Então, na parte direita, é um bairro residencial, na parte esquerda é o centro da cidade, prefeitura, governo do estado, tudo está aí nessa parte esquerda, o Teatro Metropolitano, aqui é como se fosse o Expo Minas, enfim, tudo aqui totalmente conectado com o lado direito, né? Então, a gente tem essas passarelas que são só para pedestre, uma grande área urbana, outra grande área, né, espaços públicos, realmente de qualidade, conectando essas duas partes da cidade. E embaixo vocês conseguem ver que os carros agora, né, a solução foi passar os carros embaixo do parque, né? Então, quando a gente chega, a gente não tem a noção que a gente está em cima de uma via. Isso é uma solução paisagística. Por quê? Porque ao redor do túnel, né, da entrada dos carros, tem uma grande margem de vegetação que me impede de ver os carros. Então, eu realmente ignoro a existência desses carros, não vejo e não escuto, né? Porque eu estou totalmente imersa no parque.
Então, a Roxane perguntou se o projeto foi todo executado. Roxane, essa parte do projeto foi executada. Essa partezinha que está aqui circulada de vermelho. Uau. O projeto, que são mais ou menos 700 metros. Só para vocês terem uma noção, porque o de vocês tem 100, 200 metros, né? Então, esses é mais ou menos 700 metros de longitude. O projeto total tem 19 quilômetros, né? Não são 19 quilômetros lineares, porque algumas partes também incluem as quebradas, né? Esses cursos d'água. Mas, no total, são quase 20 quilômetros. Então, eu quis ter um pouco de noção, o que seria isso, né? No contexto de Belo Horizonte. 19 quilômetros é da Praça 7 até a cidade administrativa. Tá? Nossa! Então, assim, só para a gente conseguir... porque isso inclui vários municípios, né? Não é só Medellín, é Medellín e os municípios da área metropolitana. Então, é um projeto muito, muito, muito grande, que foi executado só essa partezinha e a gente já sente o impacto, foi um impacto muito grande. E quando eu cheguei, então só um parênteses para vocês entenderem a situação, eu cheguei em 2018, o projeto tinha acabado de ser inaugurado, né, ou mais ou menos, sim, 2017, sim, e aí, o primeiro aniversário meu, onde que eu vou comemorar? No parque, óbvio, né, chamei todos os meus amigos, a maioria dos meus amigos não conheciam, a maioria, foi a primeira vez que eles tinham ido nesse parque, porque era muito novo, ninguém ainda valorizava. Agora, qualquer programa, qualquer piquenique, qualquer aniversário, tudo é no Parques del Rio, tudo. Então, ganhou essa força, esse poder e esse protagonismo, né, pensando nos espaços da cidade, que realmente é muito interessante, né, nesses últimos anos. Então, aqui, agora a gente vai entrar numa outra parte da apresentação. Ai, Dadi, como que tá o tempo? Estamos em 8h37, a gente começou 8. Então mas, Cecília, se precisar de passar um pouquinho, não tem problema não, porque a oportunidade está sendo de ouro. De assim, aprendizado, eu concordo. Acho que não ficar muito presa no tempo, não, porque é uma super oportunidade e a gente depois eu vou colocar no YouTube. Para quem não pôde estar aqui. Essa informação eu não tinha. Para quem não pôde estar aqui, né, assim, para a gente compartilhar lá no Moodle e o pessoal poder assistir posteriormente, né? Caso, bem, isso se você permitir, lógico, né? Não vai fazer nada que você não permita. Não, tudo bem. Se eu soubesse, eu tinha, né, colocado um outro perfume, como a Dadi fala. Mas não um batonzinho. Então, vamos lá. Então, aqui... para vocês entenderem um pouco, né, de onde vem o projeto. Então, foi fruto de um concurso, então o projeto ele tem esses 4 eixos muito estabelecidos, né, Roxane falou um pouco, e também o que Margarete falou, e Silvânia também trata um pouco dessa complexidade, né, do espaço urbano. Então, tem os aspectos, ou um eixo, um componente, que é o componente social, componente urbanístico arquitetônico, componente de mobilidade e ambiental. E no ambiental, a gente fala um pouco mais do paisagismo. Então, no social, o que era? Era ouvir a população, né? Era informar a população, era saber o que a população queria para esses setores e que ela também se sentisse parte do projeto. Inicialmente, então, aí já vem a fofoca, né? Que, como a gente conhece o arquiteto, a gente sabe as fofocas, né? Então, a população não queria, falou, para que gastar dinheiro com isso? E a gente vai ficar muito perto do centro, isso vai trazer mendigos para o meu bairro, e a obra vai ser um caos, né? Então, muita resistência. E agora, com o projeto pronto, essa população ama esse parque. Obviamente, os lotes valorizaram horrores, né? Os lotes ao redor do parque. Então, agora todo mundo quer ter Parques del Rio perto da sua casa, né? Todo mundo quer que esse projeto se expanda.
Então, nesse processo inicial, foram 617 atividades, mais de 100 mil pessoas participaram e foram aos eventos. Teve uma primeira etapa de informação. Então, aqui a gente já entra também um pouco na etapa de metodologia de projeto, né, que pode ser interessante para vocês. Primeira etapa, informação. Então, eram reuniões para explicar o projeto, contar como que é, fazer eventos de cidade, shows, né, essas atividades para ter maior público. E o mais importante era estar no território, né, que as pessoas pudessem ver a prefeitura ativa, né, no território. Depois, uma etapa de participação, então aí já não é só a prefeitura falando, né, a prefeitura começa a escutar a população através de oficinas, consulta, participação, e já uma última etapa, que é muito importante também, e que às vezes a gente não valoriza, e eu acho que vocês, com tudo que vocês me disseram, acho que é muito importante vocês... Enfim, na verdade, a Dadi falou, né, que vocês já fizeram isso de fazer um relatório, né, do que foi o projeto 2, é um pouco essa etapa, é não deixar que as coisas sejam esquecidas, né, é sistematizar os processos, para depois contar para os filhos, para os netos, para o YouTube, o que aconteceu, como foi possível, com quem vocês conversaram, né, entrevistar as pessoas, entrevistar os moradores, ver qual que foi o impacto depois que o projeto foi executado, né? Fazer cartografia social, ou seja, outras estratégias para escuta, né? Que não seja só entrevista, né? Que seja coisas mais gráficas, passeios fotográficos, né? Toda estratégia que seja importante para materializar a informação, né? Um segundo componente é o componente urbanístico arquitetônico, e aqui talvez o mapa esteja muito claro, mas o importante nesse ponto é densificar a parte central do vale, que foi um ponto que eu mostrei, né, lá no plano diretor de Medellín. Então, a ideia é ver qual que é o potencial construtivo, né, o potencial de edificabilidade desse projeto. Então, quando o parque estiver pronto, ou quando, né, nesse processo de expansão do parque, é possível criar 22 milhões de metros quadrados, né, nesse processo de densificar. Isso significa renda, né, se a prefeitura consegue recuperar, né, o lucro, né, não o lucro, né, mas o valor desse potencial construtivo, ela tem o dinheiro para investir no próprio projeto, né, então são estratégias também para garantir a viabilidade econômica do projeto e seguir o modelo de ocupação de toda a cidade que eu já mostrei para vocês. Enquanto a mobilidade, é interessante pensar que o fato de criar essas calçadas ao longo do rio para as pessoas caminharem, as pontes para as pessoas cruzarem de um lado para o outro, isso conecta cerca de 17 centros educativos, né, instituições educativas, incluindo universidades, a Universidade Nacional, que é como se fosse a Universidade Federal, a Universidade Estadual. 100 mil estudantes seriam impactados por esse projeto e poderiam usufruir desse projeto. Seriam cerca de 12 passarelas para pedestre, ciclovia, metrô, trem, tudo incluído. Ou seja, é um projeto muito complexo. E muito grande, né? Como eu já mostrei para vocês. Então, qual foi a estratégia, aqui voltando à questão de metodologia de projeto, qual foi a estratégia dos arquitetos? Não tentar resolver centímetro por centímetro, porque era impossível, né? Era impossível fazer um projeto detalhado de todo o corredor, de todo o eixo do rio. Então, eles pensaram em tipologias. E essas tipologias o que impacta é a relação entre a rua, a calçada, o nível do parque,
o metrô, né? Então, nessa parte onde já foi executado o projeto, não tem metrô, né? O metrô passa por outra parte. Mas, normalmente, o metrô ele é paralelo ao rio, que é um metrô de superfície paralelo ao rio. Então, essa era uma região menos complexa, inclusive por isso essa foi uma das razões, né, que fez com que esse primeiro lugar de intervenção fosse aí, né, perto da prefeitura. Então, a gente tem uma tipologia de via que é a nível, ou seja, o parque, então a gente tem um rio, parte do parque, o metrô, outra parte do parque, e já a avenida, que eu falei para vocês que é como se fosse um anel rodoviário, e já, né, segue os quarteirões, né, da cidade. Uma outra estratégia foi pensar em um falso túnel. Então, é como criar uma laje em cima do metrô, em cima dessa grande via, né, dessa grande avenida, mas que permite uma conexão visual com o rio, né, e a estruturação desse eixo. Uma terceira ideia foi criar um falso túnel, que está no mesmo nível da calçada ou da parte dos pedestres, em um lado, e tem uma certa abertura, né, a via ela tem uma abertura para o exterior, não é totalmente enterrado. Já uma quarta opção é uma via totalmente subterrânea, e o parque acontece sobre esta via, que é o que a gente tem hoje, né? O que foi executado é essa quarta tipologia. Mas ao longo dos 19 quilômetros, outras tipologias podem ser adotadas, né? Depende da situação, do contexto, né? E uma coisa interessante que eu queria trazer é que eles pensaram, inclusive, o que fazer com a terra que eles vão tirar para construir essa via subterrânea. Então, a terra que eles tirariam dessa parte, né, a ideia é utilizar na própria intervenção paisagística, né, no solo que é necessário sobre a via que está enterrada para plantar a vegetação. Né? Então, isso também é algo que faz parte da estratégia de projeto. E aqui, né, é a primeira parte. Então, olhem, a primeira parte, né, o primeiro momento de execução do projeto foi dividido em 2 etapas. Essa primeira etapa do lado direito, que era ao lado do bairro residencial, que eu falei para vocês, né, que eles criam essa distância em relação à via, enfim. E então, a gente tem um rio, o rio ele tem esse color mais escuro, não é só porque é um rio poluído, mas é por causa dos minerais, né, por causa de uma própria composição química do rio, ele já tem essa cor mais escura. E do outro lado era a avenida, que é como se fosse o anel rodoviário, aí, né, sem nenhuma mudança. E já quando as 2 partes foram concluídas, a gente consegue ver com muita claridade a continuidade da cidade, né? A cidade agora é contínua. Então, a parte urbana, a parte residencial, está totalmente interligada com o outro lado da cidade, né? Isso realmente mudou, assim, as dinâmicas, né? A gente pode ir caminhando ou em bicicleta de um lado para o outro com uma facilidade que é impressionante, assim. E já nas questões ambientais, né, eu trouxe alguns pontos. Então, primeiro, ela tem a ver com o objetivo inicial do projeto, né, de criar o corredor biótico metropolitano que eu falei para vocês. Então, o rio, ele, inclusive por causa da localização dele, né, da disposição dele, ele funciona como esse eixo estruturador. E ao lado a gente tem esses cerros, né, essas montanhas que eu falei para vocês ao longo da cidade. A gente tem outros parques, a gente tem o Jardim Circunvalar, que é o cinturão verde de um lado e do outro, né? Então, o projeto ele precisa articular as quebradas. Todo mundo já sabe o que é a quebrada. Então, aqui temos várias quebradas.
as quebradas principais, né, os cursos d'água principais, que é Iguaná e Santa Helena, enfim. Então, criar esse grande corredor. A gente tem... Cecília, como é que escreve o Jardim Circunvalar? Como é que é para a gente... Circunvalar, com V. Circunvalar. Tá. Só para eu poder pegar a referência aqui, tá bom. E eu não contei para vocês, mas as fotos que eu mostrei é de um cerro, de um monte que chama Pão de Açúcar. As fotos do Jardim Circunvalar que eu mostrei para vocês. É no Pão de Açúcar. Aí quase Brasil. Enfim. Primeira etapa, só para a gente ter uma noção desse impacto ambiental. Na primeira etapa, que foi essa, né, perto da prefeitura, 1.773 árvores de 126 espécies, né? Vocês já têm 6.000, então assim, vocês já estão ganhando aqui do Parques del Rio, mas a gente vê essa diversidade, né? 126 espécies nesses 700 metros, mais ou menos, que foram executados. Um aspecto muito interessante também na escolha das espécies foi pensar espécies de plantas que atraíam fauna, porque a ideia é criar um corredor biótico, lembremos. Então, não podemos centrar a análise só na vegetação, porque a gente quer criar um ecossistema. Um ecossistema não é só com plantas, né? Então, determinadas plantas atraem determinados animais. Então, para criar esse corredor biótico, era importante articular essas escolhas, né? Quais plantas vão atrair quais espécies de animais e que vai realmente gerar essa vida. Então, as pontes, as passarelas para os pedestres, não é só para pedestre, é também para os animais. E toda a ponte, né, ou essa passarela, tem também vegetação para que os animais possam passar pela vegetação e chegar no outro lado do rio. E a gente tem também um conceito que é muito importante, que é o de associação de espécies. Alguém já ouviu esse termo? Eu não sei se em português a tradução seria associação de espécies, eu acho que sim. Eu acho que é o mesmo termo, sim. A gente funciona, talvez, com espécies companheiras, né? A gente fala muito aqui. Exatamente. Então, fazer a natureza trabalhar ao nosso favor, né? Então, assim, escolher espécies que convivem bem, né? Que são companheiras, como disse a Dadi. Então, os núcleos, os maciços foram pensados para otimizar os recursos, otimizar, né, a quantidade de água, que uma planta seja companheira da outra, apoia a outra em termos de nutrientes, em termos de demandas, né? E então aqui tem um exemplo, né, desses gráficos que eles faziam, porque aqui, então, não só falando de metodologia de projeto, mas de representação de projeto, né, como que a gente apresenta a nossa ideia. Esse projeto também tem muitas estratégias que vocês podem adotar, e então aqui mostra como, né, as herbáceas, as trepadeiras, os arbustos, que seriam usados, a altura desses arbustos e a quantidade desses, não só arbustos, né, a altura dessas espécies e a quantidade dessas espécies conformando esses grupos de associação. Então, são grupos geradores de biodiversidade, né, então tem uma diversidade de espécies aí nesses grupos para atrair distintos animais e micro-organismos, e uma troca, né, uma relação de ajuda mútua entre essas espécies. E um outro conceito que é muito importante é o de sucessão natural, né? Então a gente sabe que se a gente deixar um terreno sem intervenção, abandonado, a própria natureza vai trazendo ou vai recriando um ecossistema, né? Então, um passarinho vem, traz uma semente, essa semente brota. Então, a gente tem as plantas pioneiras que germinam com muita facilidade. Depois, vem outras plantas que já demoram mais para germinar e que precisam de sombra.
Então, as plantas pioneiras geram sombra para essas plantas que não sei se falam secundárias, né? As plantas que vêm num segundo momento desse processo de sucessão natural, e depois de um momento pode ser que essa planta pioneira já não seja necessária, então ela dá espaço para que as outras plantas possam crescer. Então, é um processo que tem a ver com o crescimento das plantas e no tempo, né? Então, é como pensar o desenvolvimento dessas plantas ao longo do tempo, obviamente considerando a associação de espécies, né? E o objetivo é justamente gerar coesão e ecossistemas complexos, né, que considera todos esses fatores e não só um aspecto estético visual. É importante? É importante, né? Somos paisagistas e a gente considera o aspecto visual estético de composição, mas esse não pode ser o único aspecto a ser considerado. Se a gente quer criar ecossistemas complexos, a gente precisa considerar todos esses fatores. E aqui, então, é só uma imagem que mostra esses bancos super cômodos, grandes, só que a gente consegue ficar aqui só a partir das 4 da tarde, porque antes é impossível, né? Porque é um sol, assim, impressionante. Então, as pessoas reclamam, né? Porque é muito sol, muito sol, muito sol. Gente, calma, as plantas estão crescendo, né? Então, quando a gente compreende, né, a questão temporal do projeto, né, a gente entende que esses bancos, no futuro, vão ser mais usados em outros momentos do dia, mas só que é necessário esperar, né? Hoje essas árvores já estão muito maiores. Então, ótimo, a gente tem esses 4 eixos. Agora eu vou entrar mais para as questões paisagísticas como tal. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta que tem que ser agora? Alguém que não possa esperar o final? Só dizer que você está brilhando. Ai, Dadi. Gente, não confio. Dadi é mais coruja que a minha mãe. Ô, Cecília, eu queria só saber algumas palavras que você falou que eu não liguei com o português, quebradas e meandros. Meandro é português, aí eu tô feliz, mas é um termo técnico. E quebradas é espanhol, mas eu traduzo de novo. Quebrada é curso d'água. Curso d'água. Tá. Não chega a ser um rio, é algo mais... É algo menor que alimenta um córrego, rio. Né? É um córrego. Isso, obrigada, córrego. E meandros são as curvas do rio, são os... É isso. Eu não sei falar de outro jeito. Sim. Que vai natural, né? Isso. É o desenho natural do rio, né? Que ele vai encontrando a partir da topografia. E quando chega um processo... Isso. Quando tem um processo de retificação, eles tiram essas curvas, eles tiram esses... esses desenhos que o rio fez ao longo do tempo e transformam em linhas retas, né? Então, se a gente olha essa imagem que está agora na tela, a gente consegue ver como uma parte está totalmente retificada e outra parte ainda tem os meandros, né? Ainda tem as curvas e um desenho um pouco mais orgânico. Sim, o que eu estava comparando com Belo Horizonte é que Belo Horizonte foi criado para ser dentro da contorno, né? Uhum. Ou seja, isso aí é uma coisa que foi crescendo desordenadamente. No caso aí, Medellín já é uma coisa mais planejada, né? Porque o planejamento aqui não deu muito certo, cresceu demais. Rápido. Não, Medellín não é uma cidade planejada como Belo Horizonte. Belo Horizonte foi mais planejado que Medellín. Mas é porque você falou que tem uma parte que já foi o corredor verde, né? Que você falou, que era para crescer ali em volta, não era para expandir para além daquele círculo que você falou. Mas esse é um projeto recente. Ah, sim. Que é justamente porque como não teve
Na verdade, não é isso, assim, porque é um processo natural de expansão urbana, de busca de oportunidades, porque Medellín recebe muitos, muitos, muitos imigrantes, pessoas que vêm de outras cidades da Colômbia, que vêm de outros países, por exemplo, que vêm da Venezuela. Então, e é uma cidade com um clima mais ameno que Bogotá, por exemplo, que é a capital do país. Então, é uma complexidade social que é muito difícil, e a cidade não comporta, né, essa complexidade. Então, o Corredor Verde, ou o Cinturão Verde, foi uma tentativa uma tentativa para controlar, né, esses processos. Mas porque igual aqui, assim, igual você falou da Serra do Curral, tem parte aqui que a gente quase não está vendo mais a serra, daqui a pouco a gente não vê mais a serra, porque já está expandindo demais, sabe? Sim, são processos que a gente compartilha, Belo Horizonte e Medellín. É muito parecido. Tá bom. Obrigada. De nada. Então, vamos continuar. Falamos desses 4 eixos, só que esses 4 eixos... Cecília, tem uma pessoa que levantou a mão, acho que foi Giovana. Só para fazer um comentário dessa parte que você falou de algumas semelhanças entre BH e Medellín, porque eu estou fazendo uma disciplina que fala sobre, que a gente está estudando os cursos d'água e essas questões, né? E é muito interessante porque BH cresceu também em torno de Rio, né? Uhum. E a gente meio que... o desenvolvimento da cidade foi meio que deixando isso de lado, né? E parece muito com o que você falou, assim, dos cursos d'água. Eu achei bem legal, assim, mais uma comparação, né? Com Belo Horizonte. É só isso mesmo. Ah, que bom, Giovana. Com quem você está fazendo essa matéria? Com a Raquel. Raquel, excelente. Manda um beijão para a Raquel. Então, fala para a Raquel que vocês podem pesquisar muito sobre um projeto que chama Corredores Verdes. Esse é o nome do projeto, Corredores Verdes. Beleza. Eu tenho algumas imagens no final, se der tempo eu mostro, e é justamente criar uma intervenção paisagística urbana, paisagística, ao longo dessas quebradas, ou esses córregos que ainda estão a céu aberto. E é um projeto incrível, que ganhou já prêmios, que é um projeto mais recente, que é do último prefeito. Você está falando em Medellín mesmo, né? Em Medellín mesmo, Uhum. Esse projeto que a gente está vendo, Parques del Rio, Cinturão Verde, isso é de um prefeito, sem ser o anterior, o outro, né? A gente já está no 3º prefeito, depois que esse projeto aconteceu. E, então, esse prefeito, que foi o que pensou o Cinturão Verde, que foi o que pensou o Parques del Rio, agora ele é o... Não é muito complexa a situação, não vou falar onde que ele está agora, não. Mas, enfim, ele teve uma força política muito forte para viabilizar esses projetos e para materializar. O prefeito que veio depois já não queria que esse projeto acontecesse, mas aconteceu mesmo assim. Então, é uma questão muito complexa, assim, articular também esses temas políticos. Nem sei porque que eu falei isso, mas enfim, social, urbanística, arquitetônica, mobilidade ambiental, esses 4 eixos que eu falei, eles obviamente se articulam quando a gente vai pensar já o detalhe do projeto, né, principalmente os aspectos paisagísticos. Então, temos um projeto muito grande, precisamos pensar em como organizar ou sistematizar a informação e pensar estratégias que sejam mais estratégias gerais, né, e não algo tão detalhado, porque realmente, como a gente já discutiu, não é possível. Então, eles criaram esses grandes trechos do projeto, e cada trecho tem uma seção, né, esse corte, que mostra como que o rio se relaciona com as vias, com a cidade, né? Então, tem partes que o rio tem ainda uma franja grande, tem partes que não, que já tem um metrô, já tem uma avenida, tem partes que não tem metrô, tem partes que, né? Então, era entender um pouco como funcionam esses
esses tramos, né, esses trechos do projeto. E aqui a gente tem, então, esse exemplo, que é uma parte que tem um teleférico, o teleférico está muito clarinho, mas é um teleférico, agora tem teleférico por outro lado também. Na época do projeto não tinha, mas eles já construíram. Aqui é uma cidade que a coisa muda todo dia. A gente tem um rio, a gente tem um metrô, a gente tem né, a grande avenida. Do outro lado, a gente tem uma encosta maior, e só depois que a gente tem a grande avenida. Então, isso muda um pouco, né, a característica do projeto. E essa já é a seção do projeto, da parte que já foi executada, então, que a avenida está totalmente subterrânea nos dois lados. Então, a gente tem um rio, parque e já a cidade, né, com os quarteirões. E outra forma de sistematizar foi pensando essas seções, né, assim, um corte, né, analisando quais são as condições, né, principalmente do solo disponível, né, os usos que existem nessas seções. Então, a gente tem uma primeira parte, que é a parte vermelhinha. Está todo mundo vendo? Nessa parte vermelha é que a gente tem as vias, que eles chamam de vias de serviço. Então, é tudo que tem a ver com rua, né, para os carros, ciclovia, calçada, tá? Então, essa franja com essas vias. A gente tem o verde, esse verdezinho, que é espaço público. E aqui tem um fator que é muito importante, que é terreno natural. Então, já é um terreno existente, então a gente já imagina que é uma profundidade maior. Temos o azul, que é margem do rio, também sobre terreno natural, mas é um terreno inclinado, é um terreno que pode inundar, né? Tem umas características muito distintas do verdinho. E, por fim, o amarelo, que é uma parte que tem a estrutura subterrânea, que a gente já viu, que é uma tipologia, né, para solucionar o tema da mobilidade. Então, nesses quatro tipos de espaços disponíveis para vegetação, quais exigências, quais recomendações, né, eles desenvolveram para cada um desses lugares, tá? Então, aqui a gente está falando de novo de metodologia de projeto. Vocês conseguem ver que a gente saiu de algo muito grande para algo muito específico? A gente saiu lá do plano diretor, do jardim circunvalar, né? Agora a gente chegou no rio, a gente viu todo o eixo do rio, e agora a gente está analisando essas pequenas seções, tá? Essas 4 partezinhas, e quais são então, as exigências, ou quais são as recomendações para a vegetação em cada uma dessas partes. Então, a primeira, que é vias de serviço, ruas, ciclovias, calçadas. Então, aí é um terreno natural, mas o fato de estar ao lado de rua, ciclovia e calçada, isso condiciona a seleção de espécies. Então, a gente tem, por exemplo, as leis. As leis condicionam, certo? Os códigos, os regulamentos. Então, por exemplo, em Belo Horizonte mesmo, né, tem uma normativa muito clara que fala quais tipos de vegetação, quais tipos de árvores são permitidas ou não no espaço público, nas calçadas, né? E também a presença de infraestrutura. Então, se tem poste, se tem linha, né, de alta tensão, se tem tubulação subterrânea, tudo isso impacta na decisão do projeto. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Então, fala de espécies de ramificação. Então, sugestões para essa parte. Espécies que começam a ramificar só lá em cima, então o tronco é um tronco limpo, liso, né? Por quê? Porque aí é uma questão de segurança, né? Permitir visibilidade na linha do horizonte. Sistema radicular, então a raiz profunda, de baixa agressividade, não é uma raiz de crescimento lateral. Por quê? Porque se é crescimento lateral, vai estragar todo o asfalto, a calçada, certo? Grande porte para gerar sombra, né? Grande
grande porte não, grande, gera muita sombra, isso que quer dizer, gera muita sombra. Copa que não grande. seja, isso, mais lateral, né, uma copa mais horizontal. Que não seja caducifólio, né, isso é básico, por causa do mantenimento, por causa da manutenção, e para não, isso também pode ser perigoso, né, quando a gente tem plantas que perdem as folhas e tem muito fluxo de pedestre, de carros, árvores que se comportam bem em espaços reduzidos, permeabilidade visual, que é o que eu acabava de falar, né, principalmente quando a gente está numa esquina, que, né, precisa gerar essa visibilidade. Quando a gente vai para uma outra parte, né, essa de espaço público, então aí é terreno natural, aí pode ser essas espécies lindas, maravilhosas, grandes, né, a gente pode pensar, então, essas espécies grandes, e embaixo, espécies que se adaptam bem à sombra. Então, a gente cria todo esse ecossistema que é próprio de uma floresta, né? Então, plantas de cobertura, arbustos né, sobre toda essa vegetação, grandes árvores. Então, a gente tem menos restrições, e aí a ideia é fazer mais experimentos, né, pensar nessa lógica de floresta e cobertura. E criar ambientes únicos dentro do parque, né? Então, já que o terreno permite esse tipo de vegetação, vamos aproveitar, vamos criar esses outros núcleos, né, essas outras atmosferas. Então, essa parte, por exemplo, é assim, tem grandes árvores que já existiam, obviamente, antes do projeto, mas que é realmente um espaço muito diferente dos outros e muito bonito e agradável. Já na parte azul, que é a margem do rio, tem um terreno natural, mas ele é inclinado, então tem certa instabilidade, você sabe muito bem, né, do que eu estou falando, e é muito importante, então, a associação entre as espécies para recuperar esse corredor biótico, né, para que o rio, nesse eixo longitudinal, funcione como um corredor biótico, e esse cuidado com essa planície aluvial, né, essa planície, justamente depois da parte inclinada também, né, a vegetação precisa recuperar essas áreas para que não haja assoreamento, né, e estabilizar o terreno adjacente. Então, aqui também, obviamente, impacta a escolha das plantas, né, pensar, por exemplo, em plantas que sejam rizomáticas, que tenham esse sistema subterrâneo para estabilizar, né, o terreno. E, por fim, esses espaços que têm uma estrutura subterrânea, né, o amarelinho. Então, quando as vias são subterrâneas, o espaço disponível de terra, de solo, é muito pequeno, né? Então, cerca de 1,5 metro de profundidade. Então, isso impacta o tamanho das espécies, o peso, a forma, enfim. E aqui a gente tem um exemplo. Mas isso não quer dizer que não seja possível plantar árvores. Sim, é possível. Só que são árvores com o crescimento radicular, né, das raízes, um crescimento lateral, né? São espécies que eles fazem essa espécie de auporquia, né? É como se fosse um bonsai, né? Então tem um processo de atrofiar, né, de conter, de controlar o crescimento da raiz, mas que ainda assim permite certa altura, né, e gerar sombra, gerar um espaço interessante nesses espaços sobre as partes subterrâneas. E aí, então, depois que eu já tenho essa estrutura, eu posso chegar num grau de detalhe, né, de definir realmente quais espécies a gente vai usar. Então, aqui tem 3 grupos que eles chamam de plantas anfíbias. Por que anfíbio? Porque pode estar tanto na terra quanto na água, né? Que é a característica de um animal anfíbio. A gente tem plantas arbusto, aqui nesse segundo espaço, né? Que já não tem tanta terra disponível, e já, quando é o terreno natural, a gente tem plantas grandes, criando essa outra atmosfera. E por fim, então, depois de todo esse processo, a definição da espécie exata que vai usar é natural, né? Flui.
Por quê? Porque eu já tenho uma base muito clara, né? De todas as condicionantes, de todos os requerimentos, de todas as exigências. Então, aqui é a planta, que eu acho linda, das plantas grandes. A planta da planta é maravilhoso, né? É o desenho técnico. Não, tô apaixonada por essas bolinhas aí, assim, coloridas. Com as plantas grandes, e esse com as plantas pequenas, né? Criando esses grandes maciços, as espécies menores, que se articulam, obviamente, com a prancha anterior. E aqui só umas imagens gerais, então, para ver, esse é o que está executado hoje. No Natal, é algo muito, 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 muito característico da cidade, ver as luzes de Natal no Rio. Aqui era algo simples, mas esse ano eles fizeram, ano passado, eles fizeram grandes instalações, e é algo muito próprio da cultura de Medellín, ver as luzes de Natal no Rio. Então, agora, com esse projeto, isso ganhou uma força e um impacto na cultura também, que foi muito relevante. Assim. Aqui em cima, então, vocês podem acompanhar onde que a gente está no projeto, é uma grande malha, uma intervenção que não é só para criança, isso que é incrível, né? Qualquer pessoa de qualquer idade se joga e aproveita e caminha e brinca. E tem muito uso para soltar pipa, sempre tem gente soltando pipa, porque não tem cabos, né? Não tem fiação. Essa parte, então, ao lado, né? Que eles criaram uma espécie de passarelas suspensas, justamente para respeitar as raízes das árvores existentes e poder criar essa intervenção contínua, né, sem ser bloqueada pelos caminhos dos pedestres. E então isso também cria uma outra relação entre o pedestre e a vegetação. Criaram, então, esse grande pavilhão com espaço para restaurantes, sorveteria, também um espaço para o banheiro. Ao lado, esse grande, eles chamam de ágora, né, que é um espaço para qualquer coisa, na verdade, assim, para colher, para fazer apresentação de dança, aula de dança, exposição de arte. Eu já vi de tudo aí nesse espaço, que é um espaço múltiplo, né, com muita potência. Aqui o objetivo dessa última parte é mostrar para vocês as possibilidades, né, de coisas, de ações, né, de coisas que podem acontecer. Essa é uma estrutura de apoio, então às vezes, não sei, tem polícia, ou para guardar alguns equipamentos do parque e tal, e uma quadra também de ser pertinho aí do parque. Essa já é uma parte nova com como se fosse uma pérgola, uma cobertura muito interessante também com essas trepadeiras, e esses jatos de água que a gente vê muito na praia, né? Eles também ajudam a melhorar o conforto térmico dos espaços. O projeto tem como se esses vários dentes, né? Que são mirantes para o rio, para conectar de novo as pessoas ao rio, e também cria uma relação com o outro lado. Aqui, o objetivo era mostrar as diferentes soluções para o mobiliário. Então, esse espaço é com madeira normal, já esse espaço é com gavião. É gavião que vocês falam? Gavião? Gabião, eu acho. Gavião é outra coisa. Obrigada. Gavião é fauna, Cecília. Então, gabião, né, que são uma espécie de gaiola, né, metálica com pedras dentro, e em algumas partes essa superfície de concreto para finalizar, e o uso da água. A água realmente, em qualquer espaço público de Medellín, é impressionante, assim, como a água é presente, atrai as pessoas, e as pessoas interagem com a água, não é algo só contemplativo. E aí vem os desafios atuais, que são muito complexos, não dá tempo de desenvolver cada um, mas, enfim, não expulsar a população que já vive nesses lugares, a comunicação entre os atores, que é um pouco que vocês estão vivendo também, né,
Então, como articular todos os interesses de todas as pessoas que tomam as decisões na cidade e garantir a continuidade do projeto, porque depende da boa vontade, muitas vezes, do prefeito. Então, se o prefeito não entende a importância desse projeto, ele não prioriza e prioriza outros projetos na cidade, né? Então, é um jogo de articulação e de entender que isso não é um projeto de governo, mas é um projeto de cidade, né? Que necessita ser continuado. E é isso, pensar a cidade como um projeto coletivo, não só para os seres humanos, mas para todos os seres. E é isso. Obrigada. Eu tinha algumas outras fotos de outros projetos, mas eu não acho que já está tarde para caramba. Então é melhor a gente parar por aqui. Ai, meu Deus, como que eu saio? Eu acho que tem um lugarzinho de parar. Peraí. Cecília, às vezes a gente vai precisar de voltar em algumas imagens, não sei, dependendo das dúvidas, né? Pode ser. Tá. Então, mas se mas quiser... ela não está vendo a gente. Não interrompe aí, qualquer coisa a gente pede para você voltar. Né? Tem um... Porque eu tô cheia de perguntas também. Primeiro agradecer, né? A Dadi já vai falar também, igual ela falou que você quer... Fica tietando, né? Igual sua mãe. Eu tieto mesmo. Mas tem razão, porque sua apresentação foi muito esclarecedora, muito didática, assim, fácil de entender. E então, assim, a gente tem só que agradecer a sua disponibilidade, a sua disposição, né, para trazer essas informações para todos. A Cecília é muito generosa, assim, ela chegou, ela chegou na escola no momento que eu estava doente, né, emocionalmente, assim, e em momento nenhum fechou as portas para o diálogo, né. Foi uma fase muito complicada para mim e ela esteve ali firme e forte. Então, sou fã mesmo, tieto mesmo, porque faz muita diferença, assim, a gente lidar com pessoas generosas como a Cecília, assim. E ela como ela bem falou, ela ajudou a construir muita coisa, assim, no sentido da escola, né? Ela esteve num momento de construção da escola. E isso é muito, ou seja, tem a mãozinha, o pezinho dela, o sanguinho dela lá o tempo todo, né? Então, agradecer demais pela sua generosidade mais uma vez, Cecília, de estar aqui, de estar, né, assim, trazendo tantas discussões importantes, reflexões importantíssimas acerca dos projetos. Eu acho que quando a gente fala de paisagismo, existe uma ansiedade muito grande em intervir no espaço, mas você mostrou a importância de pensar o espaço antes, estudar, observar, entender os atores, ou seja, a população, a gestão, né, a questão ambiental, todos os seres, não só os humanos. Então, só abrilhantou o nosso encontro síncrono de hoje. Então, eu acho que todo mundo deve ter pergunta. A primeira, eu acho que eu vou fazer puxar uma, assim, que vai trazer um monte de discussão, mas que é assim, ó, você falou um pouco disso agora no final, né, que depende muito dos prefeitos. Você vê essa dificuldade de comunicação com as gestões, assim, como acontece, como a Margarete comentou no começo, né, acerca da prefeitura, isso depende da boa vontade da prefeitura, e vai depender de outros fatores e atores que às vezes a gente nem sabe que existem. Você vê isso acontecendo em Medellín? Sim, vejo, mas eu sinto que tem um desejo de ver a cidade melhorando e crescendo, que, na verdade, eu não vejo em outras cidades da Colômbia. E em Belo Horizonte também, às vezes, eu não via. Aqui, não tem tanta burocracia como no Brasil, por questões legislativas mesmo, como que chama isso? Porque há muitas estratégias para evitar a corrupção,
né? Uhum. Então tem as licitações só que os protocolos, né? Os protocolos, só que na verdade isso não impede a corrupção e impede que as coisas fluam, sabe? Então tudo demora tanto enfim. E aqui as coisas acontecem numa velocidade, mas assim, a cidade que tinha quando eu cheguei não tem nada a ver com a cidade agora, depois de 3 anos, nada. A minha avenida que passa aqui do lado de casa já mudou, assim, impressionante, muito rápido. Já vão construir uma linha de metrô aqui do lado da minha casa, muitos parques. Era um pouco também do que eu queria falar, de algumas outras imagens que eu tinha, mas, enfim, que é um projeto que chama 100 parques para você, e são 100 parques que eles construíram na cidade. Então, assim, as coisas acontecem. Então, eles fazem articulação com o governo nacional para conseguir dinheiro. Mas, por exemplo, Bogotá, até hoje não tem metrô. Medellín é a única cidade da Colômbia que tem metrô. E Bogotá não conseguiu essa mesma articulação. Então, assim, eu não saberia explicar realmente como que Medellín consegue ser tão diferente. Mas, assim, tudo aqui, o plano diretor foi aprovado antes de todos os outros do país e muito mais bem desenvolvido comparado com... Então, assim, tem uma série de fatores que eu acho que impactam, mas realmente ainda estou buscando aí o segredo para tanta eficiência, mas isso não quer dizer que é uma cidade perfeita, que não tem suas complexidades, suas desigualdades, e enfim. Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta também. Não que se tiver alguém desesperado para fazer pergunta, eu deixo passar na frente, viu, gente? Mas é só para poder voltar uma questão que muitas pessoas podem estar pensando, não, mas isso, como que isso foi possível, Medellín? A nossa realidade é muito difícil, é muito pior, né? Igual a Margarete citou, né? Que parece que a cidade já nasceu planejada, já está em uma aceitação. Então, se você falar um pouquinho como que era antes desse projeto e como que... Você já falou, né? Mas só, assim, falar a transformação que esse projeto fez na aceitação, na identificação das pessoas com o parque e nos mostrar também, isso é uma curiosidade minha, porque você falou que esse projeto é um projeto que extrapola a cidade de Medellín, né? Então, na imagem que você mostrou, não sei se de algumas das imagens que você mostrou, você consegue nos mostrar o trechozinho que foi feito em relação a essa extensão desse projeto, porque eu não sei se é alguma foto que você mostrou, ela engloba uma região maior do que a região da cidade de Medellín, uma região metropolitana, por exemplo, né? Se tiver alguma imagem dessa, seria interessante a gente ver também, né? E só uma curiosidade, você falou assim, esse projeto 100 parques para você, depois se você tiver alguma referência para a gente olhar, mas se as pessoas sabem quantos parques tem em Belo Horizonte, né? Nós temos, assim, sem fazer um projeto de grande porte como esse, nós já temos quase 80 parques. Então, são muitos parques, né, que Belo Horizonte tem. E muitas pessoas nem sabem que eles existem, não frequentam, eles estão abandonados, né? Tem esse problema da violência e tudo. Então, Medellín já viveu isso, né, Cecília? Essa questão da violência, do tráfico, como que isso era local, né, de tráfico, de violência. Então, só para o pessoal que está aí, não achar que Medellín já é uma cidade mil maravilhas e que não tinha um processo semelhante ao que a gente vive hoje, né? Igual você falou, foi transformado em pouquíssimo tempo. Então, só para contextualizar isso, mas parabenizar de novo, né, que está muito bacana essa experiência nossa. Não sei se essa imagem te ajuda. Esse vermelhinho é mais ou menos o que foi executado, né? Que eles chamam de plano piloto, assim, o projeto piloto. Eu não tenho... A cidade vai de onde até onde? Então, eu acho que essa parte que está mais...
azul e verde aqui, né? Tá. Mais brilhante. E já depois continuou outros municípios. Tem um município que chama Copacabana, Belo, Copacabana por um lado, por outro lado Envigado, Sabaneta, Estrela, mas é mais ou menos isso. E nesses outros locais aí, esse azul mais claro e esse verde, também continua o projeto? Essa é a ideia. A ideia é que o projeto englobe todo a área metropolitana. Uhum. Bacana. E a outra pergunta, qual foi o impacto, né, dessa... Só para mostrar que não era uma situação delicada mesmo, e como que isso mudou, né, a população. Não, simplesmente não existia relação com o Rio, né, não existia, porque o Rio era inacessível. O momento que a gente via o Rio é quando a gente passava de carro, assim, sobre o Rio, a gente olhava, olha o Rio. Porque, ou nas passarelas para chegar no metrô, em alguma estação do metrô, mas o Sebastião, que é o arquiteto, ele contou um caso que eu acho que é verdade, assim, não, mentira, é verdade, eu já vi reportagens, que ele contou que uma empresa aqui da área metropolitana despejou todos esses, como que fala, tipo os resíduos, né, os resíduos com um color vermelho, super forte, e despejou isso no rio. Então o rio ficou com esse aspecto vermelho, como se fosse de sangue, uma coisa assim super impactante na paisagem, porque era mais barato pagar a multa que tratar o resíduo. Então, para mostrar como que era a relação das pessoas com o rio, assim, não importa, ninguém vai nem ver, ninguém vai nem, se tá fedendo, se não tá, não importa, porque as pessoas não têm relação com o rio, então nem se preocupam, nem reclamam por isso. Então agora não quer dizer que o rio já esteja limpo, cheirando a rosas, mas agora as pessoas já têm um contato com o rio e já podem reclamar, já se incomodam e já buscam, já falam com o prefeito, já buscam saber de onde que vem o esgoto, né? Então já tem muitos olhos voltados para o rio e isso aumenta a pressão para que haja uma mudança, né? Então, mas realmente não tem nenhuma comparação, assim, na relação que existia antes e depois, assim. Agora, realmente, a gente tem um sentimento em relação ao Rio e uma relação de proximidade visual e física que antes simplesmente não existia por causa das barreiras, né, por causa das vias que existiam ao lado e não era lugar para pedestre. Bacana. Muito bom. E aí, pessoal? Eu vou só colocar em Instagram. Eu tenho um Instagram, CRS Urbano, que também tem muitas fotos da cidade. Se vocês quiserem mandar mensagem também por lá, eu acho que é melhor do que e-mail. Eu também tenho e-mail, Cecília, arquitetura, gmail.com também, se vocês quiserem. E Parques para Vós, é o projeto do 100, não, é 100 parques, perdão, 100 parques para Vós, é da Alcaldia de Medellín e Empresa de Desarrollo Urbano. E outro projeto é Corredores Verdes, que é da Alcaldia de Medellín. Esse projeto Corredores Verdes, eu acho que ele pode ajudar muito. Pessoal, anotem, viu? Porque depois que a gente sai da aula, o chat some. Então, vocês têm que anotar essas referências, viu? Posso perguntar uma coisa? Claro. Sim. Que você falou que são mais ou menos 19 quilômetros e a parte que foi executada é mais ou menos quanto, você sabe? Mais ou menos 700 metros. 700 metros? Uhum. Você trabalha na prefeitura? Não, ainda não, quem dera. Porque você tem um acesso aí ao projeto e tudo? Não, isso está na internet, tudo está na internet. Tá bom.
Mas, assim, vocês não estavam aqui ainda na escola, mas a Cecília trouxe o Sebastián, que fala, né, Cecília? O Sebastián, ele viria, né, e aí ela contactou com ele foi lá na escola, fez a palestra sobre o projeto, e foi um sucesso, assim, o auditório ficou lotado. Foi, assim, a vez que eu vi o auditório mais lotado de toda a vida no IF, assim, gente no chão, gente lá fora, vendo pelas janelinhas. E foi assim, muito lindo, foi um sucesso, mesmo ele falando espanhol e a Cecília traduzindo, mas, assim, uma noite memorável mesmo. É porque é isso, quando eu vim para Medellín a primeira vez, foi durante o concurso. Então, os arquitetos estavam formulando as propostas. Eu fui no escritório desses arquitetos e vi um pouco o que estava acontecendo. Um desses arquitetos ganhou o concurso, foi o Sebastián. Quando ele voltou para Belo Horizonte, já em 2018, eu acompanhei ele, não sei, 5 palestras que ele deu sobre o projeto. Depois, aqui em Medellín, ele veio dar palestra para os meus alunos, a gente fez visita técnica com ele e o sócio dele no parque, caminhando pelo parque, e também é um lugar que eu uso, que eu gosto, então, assim, minhas relações com o projeto são antigas. Então, a próxima etapa você vai estar... A próxima etapa de execução, você vai participar. Vai participar. Ao menos, que eu vou usufruir, eu vou. Dadi Roxane, organiza aí a visita técnica. Visita técnica para Medellín. Nós vamos para a Colômbia. Isso. Quem vai ser nossa Cicerone vai ser Cecília lá, que vai vai ensinar tudo pra gente. Claro. Aí a gente faz um piquenique, a gente faz um piquenique, lógico, no parque, não pode faltar. A gente está brincando, mas é viável, né? Depois que passar essa Covid aí, que ninguém aguenta mais. A primeira vez que eu vim na Colômbia foi junto com um grupo de alunos. Eu não estava era uma matéria que chamava Visita à Colômbia, era isso. Então, os alunos se matriculavam, era uma optativa, e aí a professora organizou tudo, e eu vim também, mas eu não estava na matéria, não. E foi, assim, a gente foi para Medellín e Bogotá. Olha só, e a gente pensando... E esse arquiteto parece que é super generoso também, super acessível, né, o Sebastián. Então, assim, é muito, muito, muito bacana isso. Acho que é um privilégio a gente poder estar conversando com Cecília, que mora lá, que viu o projeto acontecer, depois viu a intervenção acontecendo e ainda está em processo de acontecer. Então, é um privilégio incrível, assim, né, a gente ter essas explicações, né, dessa natureza. Imagina, eu falar do projeto de Medellín é uma coisa que eu nunca fui lá, né, eu não conheço o Sebastián, né, não estudei isso a fundo, a gente está ouvindo uma pessoa que tem a vivência do espaço, e isso é muito rico, né. Então, esse Jardim Moravia. Tem esses outros 2 projetos. Um é em Medellín, que chama o Jardim Moravia, e era um lixão a céu aberto. Era uma montanha assim, de 35 metros, que eles transformaram num jardim. Assim, é impressionante. Assim. Então, também pode ser algo interessante para vocês verem. E em Cali, eles também transformaram. Só que, assim, Cali também, o rio é bem grande, não é como um córrego. E é muito mais natural, não é como o Rio de Medellín. É super bonito. Cali é uma outra cidade da Colômbia, e aí eles também trabalharam toda a borda do rio, né, toda a beira do rio, e é um projeto que também pode ser interessante de olhar. Gente, tem pano para manga nessa palestra, ainda bem que vai para o YouTube, e aí vocês vão poder estudar tintim por tintim, assim. Mas já estamos adiantadíssimas de hora. Então, gente, desculpa. Imagina, não, Cecília, mas assim, você não tem que pedir perdão de nada, porque a gente está amando, né? Se pudesse, virava aqui, pega um vinhozinho, vai conversando e por aí vai. Eu queria ouvir a opinião da Umbelina, Mariana.
Isso, boa. Ah, sorriu, pelo menos. Tá sem som, Tá bebê. sem som. Liga o Gente, som. Eu li o lábio. aproveitem aí, porque a gente não pode passar muito mais o tempo, né? Mas fazer alguma pergunta que ainda tiver dúvida, esse restinho de tempo aí. Mari, eu acho, inclusive, que para você, fazendo, agora entrou, a Mari é uma apaixonada pelo IF, tanto quanto Cecília. Ela escreveu aqui no chat, ela amou e anotou tudo. Mari formou em design, Cecília, agora está formando, está no terceiro de paisagismo e entrou na arquitetura. Excelente. Então, assim, essa palestra é muito completa, né? E eu acho que abarca muitos assuntos desses 3 cursos, né? Uhum. Então, acho que todo mundo sai ganhando. Então, vamos finalizar, gente? Eu vou parar a gravação. Vou agradecer, Cecília, mais uma vez, por ter vindo, por ser, assim, nossa parceiríssima do paisagismo, nossa professora emérita, né? O Thales adora falar essa palavra, emérita do curso. E é isso, é só agradecer mesmo. Não, eu que agradeço o convite e muita... Assim, eu sei que vocês estão no momento aí de virtualidade, sei que é difícil, mas muito ânimo, gente, porque esse curso é muito lindo e as portas que esse curso abre para a vida, né, profissional, a gente já viu alunos abrindo sua própria floricultura, se envolvendo em outras coisas. Então, aproveitem muito essas professoras e professores que vocês têm e sonhem com outras cidades possíveis e no que eu puder ajudar, sempre disponível. Muito bom, Cecília. Muito obrigada também, viu? Agradecemos demais sua colaboração. Eu vou parar a gravação. Agora pode desmontar aí o look.